Salve, salve iluminados, Rafa Luz aqui na voz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já deixa um like e se inscreve, porque o conteúdo desse vídeo está muito bom e vamos pra cima. Então, como que você vai impactar na sua apresentação, seja na faculdade ou em qualquer lugar que você precise falar em público? Porque falar em público já é uma coisa em geral. Agora, dependendo do lugar, é só você adaptar um jeito ou mais. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de falar em público. Por que eu tinha esse medo? Porque eu não racionalizava as coisas. Eu não tinha buscado um conhecimento para saber como que eu vou falar. Então, a vergonha, ela pode sim te atrapalhar. A timidez, ela pode te impedir de estar lá. Mas se você souber o passo a passo certinho, para você ter uma apresentação muito boa, eu tenho certeza que ela vai ser magnífica, independente da pressão que você sinta. Essa pressão não vai te parar se você souber como fazer uma ótima apresentação. Então, se você gosta desse tema, gostou dessa ideia, já deixa o like e vamos pra cima. Então, o segredo independente do que seja, se for apresentação de trabalho, o que for, você precisa entender que as pessoas, elas gostam de se identificar. Ou seja, elas gostam de coisas naturais. Igual esse vídeo está sendo feito. Esse vídeo está sendo feito de uma forma muito natural. Eu só coloquei aqui o tripé, a câmera e estou gravando. Aqui no terreiro de casa mesmo. Então é algo natural, é algo transparente. E querendo ou não, as pessoas se conectam com a autenticidade. Então, no meio da sua apresentação, ali do seu roteiro, você precisa colocar coisas que você fala. Falar da forma que você fala mesmo, sem querer robotizar as coisas. E fala gíria, alguma coisa assim que você gosta de falar, o jeito que você fala. Isso não tem problema nenhum, vai deixar mais autêntico. Ou seja, quando você for falar em público, não tenha medo de ser você. Faz as piadas que você gosta de fazer, só adapta ali pro momento, pro ambiente, certo? Ok. Outra coisa, que é algo que as pessoas não sabem, mas é o que muda muito. Muda, quase que 80% da sua apresentação. As pessoas vão se conectar de uma forma absurda e você vai prender a atenção das pessoas. Todas as vezes que eu usei esse recurso, deu muito certo. Que é o quê? Contar uma história no meio da sua apresentação, quando você estiver falando em público. Conte uma história. Pode ser passando algum conhecimento, uma história ali que passa um real conhecimento, ou uma história que só vai engajar o público, para fazer eles permanecerem ali na sua apresentação, para eles permanecerem focados. Eu tenho certeza que o povo vai se conectar mais com você, eles vão entender mais fácil o que você está querendo dizer. História gera conexão, não tem segredo. Você precisa contar uma história. Esse é o segredo. E é isso que vai te tirar de um cara que não sabe falar em público e de um cara que entra, fala, impacta todo mundo, deixa todo mundo ali com essa apresentação impactante. Todo mundo sai ali, caramba, esse cara fala bem, né? Esse cara tal. Rapaziada, primeiramente eu vou falar dessas coisas assim, desses truques que a gente usa na fala. Do que vocês vão falar, do que vocês vão fazer. Mas depois eu vou falar também de coisas que você não precisa falar. Como você vai se comportar ali no meio, certo? Mas vamos passo por passo para vocês entenderem direitinho. Lembrando que não adianta você só ver esse vídeo e não aplicar. Você precisa treinar. Ainda mais se você for um cara tímido, você não vai ficar bom se você não ir pra cima, aceitar ali apresentar algum trabalho ou alguma coisa. Quando eu tava aprendendo assim, quando eu tava gostando de apresentar trabalho, principalmente na escola, todo trabalho eu queria apresentar. Eu era o cara que ficava com a maior parte, porque eu comecei a gostar, porque eu vi que realmente eu era bom nisso. Então, o que vocês vão fazer? Analogia. Vocês vão usar analogia. Ainda mais se for para falar sobre algum assunto difícil de entender. O Albert Einstein, se não me engano, falou uma frase que é assim: se você não consegue explicar uma coisa de uma maneira simples, então você não sabe 100% sobre isso. E é exatamente o que vocês vão fazer. Vocês vão explicar, além de explicar, de uma maneira simples, usar uma linguagem mais assim, simplicidade, vocês vão usar analogia. Ah, mas Rafa, o que é analogia? Quando você pega uma explicação e faz ela com objetos, ou com alguma coisa, com animal, ou com alguma coisa. Você pega isso e transforma em outra coisa. Deixa eu pensar num exemplo aqui, cara, que é muito difícil. É difícil pensar num exemplo, mas vocês podem pesquisar direitinho aí que vocês vão entender o que é analogia.
Porque, de fato, é muito importante. Porque você vai simplificar uma explicação difícil ali usando um exemplo que existe no dia a dia. Entende? Você vai pegar e explicar de uma maneira que todos vão entender. Ok? Analogia. Pesquisem sobre, porque só eu falando aqui vai ficar muito simples. Vocês precisam se aprofundar e, de fato, vocês vão ver que é fácil criar várias analogias. O próprio ChatGPT, eu gosto de criar analogias lá mesmo, porque ele ajuda bastante. Rafa, o que mais eu faço? Como que eu me comporto? Contato visual. Antigamente eu tinha uma grande dúvida. Quando eu apresentava trabalho, eu não sabia aonde olhar. Eu ficava perdido. Então eu acabava ficando nervoso, porque eu não sabia como reagir, para onde olhar. Ficava nervoso e acabava confundindo, gaguejando e acabava dando errado. Então o que vocês vão fazer? Cara, quando você tá focado demais ali em passar mensagem, você vai perceber que vai fluir. Você vai fluir, você vai se concentrar tanto ali no que você tá falando, que você vai encarar alguém ali, você vai focar em olhar para uma pessoa só, certo? Olhando para uma pessoa e do nada você desvia para outra, mas fica olhando, porque quando você faz isso, você leva como uma conversa, como se estivesse conversando só com alguém. Você não fica assim, ó, trocando de pessoa para pessoa, porque isso remete muito à insegurança, à falta de controle. A postura, como eu já falei, postura ereta. Eu, particularmente, eu não gosto de falar em público parado. Assim, de forma parada, só falando assim, muito difícil pra mim. Pra mensagem ser impactante, você precisa se movimentar ali, nem que seja um pouquinho, indo pro lado, pro outro. E você vai usar muito a mão com gestos assim, tranquilos, calmo. Porque a mensagem ela vai chegar mais forte quando você usa gestos assim, ó, do jeito que eu tô fazendo. Você vai gesticulando e vai falando. Isso remete a muito controle, você tá muito tranquilo e você sabe do que você tá falando. Então, é algo que eu uso muito e é o que não pode faltar, seja no que for. Até em conversas mesmo é bom você usar para estar treinando ali e tudo mais. Ok, a fala, calma. Sempre calma, opte pela calma. O porquê, Rafa, disso? O porquê? É simples o porquê. Porque se você fala de uma maneira muito acelerada, só causa problema, porque as pessoas provavelmente não vão conseguir entender muito bem, você parece nervoso, e se você, algum minuto, dá uma pausa, as pessoas vão pensar que você esqueceu o assunto, ou que você travou, ou que você, sei lá, aconteceu alguma coisa. Você entende que quando você está num ritmo assim muito acelerado, aí de repente você dá uma paradinha assim, remete a que você perdeu o controle? Então quando você fala assim, ó, do jeito que eu tô falando, de uma maneira mais calma, você tem mais tempo para pensar. E se eu ficar aqui, ó, uns 3 segundos em silêncio, vai parecer que eu tô normal, eu tô só respirando. Não vai parecer que eu esqueci ou etc. Porque esse já era o ritmo mais calmo. E é importante você também mudar o tom de voz. Você não pode falar ali a apresentação inteira com um tom, porque ela perde muito impacto. Exemplo, se eu falar toda vez assim com um tom mais alto e tudo mais, perde o impacto. Agora, você falar alto só nas partes que você quer dar ênfase ou nas partes que você quer emocionar as pessoas, é ótimo. E você também pode abaixar o seu tom de voz e falar de uma maneira mais grave quando você quer passar uma imagem mais séria, quando você quer passar uma mensagem mais séria ou algo mais triste, que é algo que vai impactar as pessoas, eu garanto. Se você aprender a controlar o tom de voz, é algo que tipo vai elevar a sua apresentação. Eu te garanto, tenho certeza disso, porque eu sei. Eu vejo muitas apresentações, eu vejo muitas pessoas falando e eu sei muito bem o que impacta e o que não impacta. Ok, então segue esses conselhos. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Eu creio que não. Deixa eu ver. Com certeza, né? E, tá. É os 3C que eu gosto de usar, que eu aprendi com um cara aqui no YouTube, que é o professor de oratória, eu gosto muito dele. Em quesito de oratória, pra mim, ele é brabo, melhor do YouTube. Então, se vocês quiserem estar consultando lá, o canal dele, muito brabo. Só pesquisar aí. E é os 3C que ele usa, né? Que ele fala pra você ter uma boa oratória, uma apresentação, você precisa dos 3C, que é clareza, confiança e convencimento. A clareza, como eu falei, né? Você precisa explicar de uma maneira simples, que as pessoas vão entender o que você está falando. Não adianta você falar, mas ninguém entender nada. Fica chato, as pessoas não engajam, as pessoas não te levam em consideração.
Segundo, confiança. Você tem que ser ousado. Você tem que engajar com o público, fazer perguntas, falar alguma coisa, se posicionar de uma forma diferente. Você precisa colocar sua autenticidade ali, ó. Você tem que quebrar o padrão, fazer algo que ninguém está esperando. Isso é opcional, fazer algo que ninguém está esperando, porque vai gerar muito engajamento e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar da sua apresentação e o melhor de tudo, elas vão ser impactadas. E o terceiro, que é o convencimento. Não adianta nada você estar querendo passar uma ideia, mas ninguém leva em consideração, ninguém acredita no que você está falando e ninguém vai se convencer da sua fala. Então eu te indico estudar um pouco de persuasão, que é a arte de convencer as pessoas, né? A arte do convencimento, porque as pessoas, de fato, elas precisam se sentir ali, que elas se identifiquem com você, com a sua fala, e que elas acreditam e que elas se sintam convencidas pela mensagem que você está entregando. Iluminados, esse foi o vídeo, primeiro vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre oratória, sobre falar em público. Eu era um cara extremamente tímido e hoje eu tenho mais facilidade com a câmera e principalmente em falar em público. A pressão ela sempre vai existir, até os melhores oradores, eles sentem pressão, os palestrantes, eles sentem essa pressão, mas essa pressão não é nada mais, nada menos do que o seu corpo te preparando para a apresentação. Seu coração ficando mais acelerado, é seu corpo preparando para a sua melhor performance. Se você não acredita, cara, pode pesquisar que é realmente isso. Então, isso vai te confortar. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu não sei se vocês gostam desse tema, mas quem assistiu até aqui, comenta aí. Eu assisti até o final, Rafa Luz, que eu sei que vocês realmente estão interessados nesse conteúdo e pode ter certeza que eu vou trazer mais e que eu vou estudar cada vez mais. Iluminados, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Tamo junto.